Bom dia, irmãos, irmãs. Então vamos dar início à nossa reflexão na palavra nesta manhã. Vou convidar você a abrir o texto do profeta Joel, no capítulo 2, livro do profeta Joel, nome de um de meus irmãos mais velhos, nome também do filho da dona Isabel, né? Nome Joel, capítulo 2, a leitura do verso 12 até o verso 19. Livro do profeta Joel, capítulo 12, verso 12. Se for Joel 12 é apócrifo, não é verdadeiro. Joel, capítulo 2, aí sim, leitura do verso 12 até inicialmente o 19. Joel fica meio escondidinho aí na Bíblia, mas a dica sempre dada é começa achando os profetas maiores, né? Que os livros são grandes. Aí ele fica sempre ali à direita dos profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Aí pensa naquela a casa, você começa na esquina e aí vai casa por casa, até lá no final da avenida, aí se encontra o profeta Joel. Quando eu era adolescente na igreja, a gente fazia as gincanas, né? E começava treinando nas salas de escola dominical, né? O nome da minha sala, Soldados de Davi, eu acho que era Soldados de Cristo, uma coisa assim, né? E a professora Beth, não deixava a gente ter Bíblia com essas colinhas aqui, né? Então, quando a gente ia iniciar a campanha, né, de preparação para a gincana, ela não deixava usar essas Bíblias com a orelhinha aqui, porque aí o cara que é Joel é só abre em cima, né? É assim, nananina não, tem que ser Bíblia daquela tradicional, sem colinha, viu? Para aprender a encontrar na palavra de Deus onde é que estão os livros sagrados, né? Você encontrou Joel? Amém? Amém. Verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e assim convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é rico, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu servo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Inicialmente até aí, irmãos, irmãs, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, buscando dele sabedoria para entendimento da sua palavra nesta manhã. Damos-te graças, Deus, pelo privilégio que temos de poder consultar a tua palavra em liberdade. Damos-te graças, ó Pai, porque pela fé que recebemos de Ti mesmo, por dom do Espírito Santo, o Teu mesmo Espírito Santo, ó Pai, também nos dá entendimento, sabedoria, abra, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente,
e assim nos permite aprender dela, Senhor, e em tempo oportuno, ó Pai, agir, pensar e falar de acordo com o ensino da Tua Santa Palavra. Que seja assim, Pai, também nesta manhã, dando-nos, ó Deus, habilitação a cada um de nós, para que cada um de nós, ó Pai, esteja a serviço da missão do Teu reino. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, nós vamos falar sobre um tema bastante comum e no Brasil não muito diferente por conta da história do nosso país e também história política, história econômica, e eu vou falar sobre o tema é perigo ou oportunidade, ou você pode pensar crise ou oportunidade. Há um ideograma chinês, ou a gente pode pensar uma das letras do alfabeto chinês, e aí a gente pode equiparar a letra C do nosso alfabeto. Então vamos imaginar, quando a gente faz a letra C, né? Imagine, Paulo, que você que gosta de dinâmica, né? A última muito boa da dinâmica das sementes, imagine que a letra C, né? Ela tem duas pontas. Então imagine essas duas pontas sendo uma mangueira, né? Uma mangueirinha. Então você tem entrada ou saída por aqui, entrada ou saída por aqui, né? Então esse ideograma chinês, na cultura chinesa, daqui a pouco a gente vai falar. Então imagine que você mora aqui no centro do C, tá, Sueli? Então no centro do C está a sua casa. Então entra a oportunidade por aqui na letra C e entra a crise por aqui na letra C, tá? Então, de forma bem simples falando, Roberto, na cultura chinesa, na cultura asiática, né, diferente da cultura ocidental, onde a gente vive eles chamam de dualismo, né, como se fosse separação entre o mal, né, e o bem, né, entre Deus, né, e o não Deus ou demônio. E para nossa cultura, essas coisas estão sempre separadas, né, e muitas vezes a gente entra em crise por achar que essas coisas estão separadas, né? Na cultura asiática, sobretudo na chinesa e na japonesa, né, a ideia de que o mal está presente onde está o bem e o bem está presente onde está o mal. Não há essa separação tão estanque que a gente coloca aqui. Por isso, nesse ideograma chinês, milenarmente falando, para eles, crise é ocasião de oportunidade. Oportunidade é ocasião para você estar atento, porque mesmo tendo um tempo de bonança, um tempo de alegria, você não pode cochilar, porque no dia seguinte, ou de repente algumas horas depois, vem motivo para você se entristecer. Então eles trabalham essa ideia de que o bem e o mal estão aí, e na nossa vida não é diferente, porque o apóstolo Paulo vai dizer que neste mesmo corpo que é habitado pelo Espírito Santo, né, ele fala, Romanos 7, se você quiser conferir, tá? Habita também o pecado, né? E aí vai fazer, onde está a diferença? Vai fazer a diferença a sua atitude, né? Então nós que estamos no centro, né, nós somos os gestores, Leila, nós somos os administradores dessas duas pontas, tá? Oportunidade e crise, né? Problema, solução. E você estando no centro, né, vamos imaginar simbolicamente, né, o que você faz para administrar essas duas realidades na vida, né? Quando vem a crise, você se desmonta inteiro achando que a vida se resume a uma crise, né? Ou quando está diante de uma alegria, né? É muito bom na alegria esquecer que no dia seguinte ou em algum momento, mesmo estando em alegria, em algum momento virá a tristeza, né? Então essa é a nossa realidade. Portanto, nós, a partir do texto do profeta Joel, e claro, como vocês sabem, é didático e é do nosso hábito, outros textos bíblicos citados, para a gente então atender a esse tema proposto. A diferença será a sua atitude, tá bom? É como a gente faz, na verdade, diante da crise, como a gente vai fazer com que as nossas atitudes administrem, passando mais tempo em crise, dependendo da atitude, passando mais tempo, né, aproveitando as oportunidades, dependendo das nossas atitudes também, tá? Bom, então vou distribuir aqui os textos inicialmente.
Dona Fátima, Êxodo, capítulo 14, verso 15. Não tem texto hoje para todos, tá? Mas alguns aí serão desafiados a encontrar o texto bíblico. Dona Vilma, Josué 7, verso 1. Liliane, Deuteronômio 28, de 1 a 3. Milton, Êxodo 16, 19 e 20. Bina, João 21, versos 1 a 3. Leila, difícil de achar, se bem que está pertinho aí de Joel. Ageu, capítulo 2, 15 a 18. Ageu, capítulo 2, 15 a 18. Alguém ficou com dúvida? Por enquanto são só esses. Alguém ficou com dúvida do texto que recebeu? Não? Ok. Vamos pensar em personagens. Vocês que são já maduros na fé, conhecem todos os personagens, principalmente aqueles que encontram-se em destaque na Escritura. Então vamos colocar 2 personagens inicialmente, para a gente pensar esse ideograma chinês, ou essa condição que nós estamos colocando: crise e oportunidade. Quando bate, Dona Vilma, na sua casa, né? Por alguma razão, a crise, e de repente você nem abriu a porta, mas ela bateu o pé, quebrou e entrou, né? A gente não quer viver em crise nunca, mas há circunstâncias que ela simplesmente, Kleber, vem, arromba a porta e entra e está alojada ali. E nós, no centro então dessa situação, no centro da crise, a gente vai, na verdade, administrar a crise de que maneira? 2 personagens iniciais, marido e mulher, Abraão e Sara. Eles começam com uma oportunidade. Deus aparece à casa, aquela família que era grande, né, do seu pai, primos, todo mundo junto, eles viviam juntos, a cultura, né, hebreia, e o Senhor aparece e desafia Abraão e Sara, e capítulo 12, vocês conhecem bem, texto de Gênesis, capítulo 12, fala, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Oportunidade, Claudinei, oportunidade. Então imagina, eles estão no centro da vida, estão vivendo, existindo, como qualquer um de nós, cuidando da sua vida. Aparece uma oportunidade, Dona Débora. Deus fala com Abraão e Sara e diz: olha, vão para um lugar que eu ainda vou mostrar para vocês, mas para isso, deixa tudo, pai, casa, família, né? Larga tudo e vai. Daí Hebreus vai dizer que Abraão, chamado de o pai da fé, porque mesmo sem saber para onde ir, mas crendo, Paulo, na palavra de Deus, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eles vão, eles têm coragem. Então aproveitar a oportunidade, e assim a gente pode pensar, Bina, às vezes aparece diante de nós uma oportunidade, e a gente agarra, a gente ora, fala com Deus, sente paz no coração, e então a gente abraça aquela oportunidade e começa a executar aquela oportunidade que nos apareceu, Roberto. E de repente, em uma certa altura, vem problema, a crise chega. Chegando à crise, a gente começa então a questionar se aquilo de fato foi uma oportunidade. E aí você entra em crise. Por quê? Porque quando apareceu a oportunidade, você orou a Deus. Eu mesmo já passei por isso muitas vezes. Gente, é didático, é pedagógico. Deus ensina muito a gente em situações assim, presbítero Milton. Então Deus deu a oportunidade, você orou, pediu até um sinal, Deus abriu a porta e falou: vai. Aí você vai, em algum momento chega a crise. Bom, se Deus falou com você há pouco, abriu a oportunidade, te deu um sinal, confirmou no seu coração, você sentiu paz e começou a seguir na direção daquela oportunidade, quando chegar a crise, escute bem, você não terá tranquilidade no seu coração para dizer que aquilo não era uma oportunidade, porque é uma oportunidade. Pastor, por que é uma oportunidade? Por 2 razões. Primeira, Deus colocou na sua porta. Segundo, você orou
orou, pediu confirmação, Deus deu paz no seu coração, entendeu? Portanto, não houve dúvida lá atrás que era de fato algo de Deus. Porque quando chega a crise, você vai achar que aquilo não era oportunidade. É que nós temos essa mania ocidental, Helvig sabe muito bem disso, mania ocidental, que coisa boa é coisa boa, é sempre coisa boa, né? Oportunidade é oportunidade, bênção é bênção. Então, bênção é bênção, a gente acha que vai viver sempre nessa bênção e dali sempre melhor, nunca dá um degrau abaixo. Então sempre vai, olha, chegou essa bênção, então agora vai virar outra, vai virar outra, vai virar outra, a outra, a outra, a outra. Daqui a pouco Deus fala, para, e ele próprio percebe, permite, que é um personagem, Jó, permite que adversidades, ou a palavra que nós estamos estudando é crise, apareça na gestão das nossas oportunidades, presbítero Marlene, para dizer, olha, quanto você está envolvido nesse projeto? Você crê mesmo que foi eu quem iniciou essa oportunidade na sua vida? Você está comigo? Porque quando chegar a crise, você vai, literalmente falando, entrar em crise, vai questionar a tudo e até mesmo a Deus. Tá? Fazer uma pausa, alguém pediu a palavra. Fala. A gente está claro que quando pensa que ela é contínuo, nunca vai interromper, mas na realidade, num período vai vir uma crise. E Deus permite isso ocorra, porque tem um propósito nisso. Não há dúvida. E aí a gente eu falo de modo geral, a gente tem uma tendência de envolver o emocional. Né? O emocional, aí a gente começa a fraquejar às vezes, ou então ficar rebelde. E não sabe compreender. Porque as almas estamos passando por uma crise, uma aprovação. E Deus diz que é o momento, é o período das nossas vidas de maior valor que a gente tem. É um tesouro que está ali para você conversar com Deus e muitas coisas serão reveladas em espírito para aquela pessoa. Sim. Para resolver essa situação e no futuro dar um testemunho falando da glória e da bênção de Deus. E a gente cresce, né? É o período que a gente ora mais, que a gente ouve mais a Deus, a gente busca mais, né? Ou seja, é didático na nossa vida. Então, qual foi o momento onde a oportunidade, Deus aparece a Abraão e Sara, lhe envia para uma missão? Vamos imaginar, eles ficam felizes porque afinal de contas se viram abençoados, né? E escolhidos por Deus, tanto que eles saem e vão naquele propósito. Então, lá no Gênesis 12, depois que Deus aparece, Abraão, dona Vasti, levanta um altar de pedra, entorna ali azeite e oferece um culto a Deus em gratidão por aquele chamado. Quando termina o culto, e aí é interessante, viu, presbítero Milton? Quando termina o culto, é a sensação que a gente vive, irmãos e irmãs, o tempo todo. Às vezes, eu já citei aqui para vocês, uma vez eu saí de casa, terminou o culto, lá em Goiânia, quando eu comecei meu pastorado. Terminou o culto, entrei no carro, naquele dia eu estava sozinho, a família ficou em casa, e estava indo para casa. Do trajeto da igreja até em casa, eu bati o carro. Aí bati o carro, aí uma situação assim horrível, o cara ignorante e tal. Aí você fica pensando, Senhor, mas eu acabei de sair do culto, né? Estava no momento de alegria, de celebração do Senhor, né? Irmãos, irmãs, a vida é assim mesmo. A gente não sabe quando é que vai vir a oportunidade, a gente não sabe quando a água vai entrar aqui, né? Ou quando a água vai entrar aqui, você está no centro. Em algum momento essas duas coisas vão aparecer. Então Abraão e Sara termina o culto no lugar onde Deus havia falado com eles, dona Isabel. Eles não tinham percebido muito que, afinal de contas, na presença de Deus é glorioso. Você fica impactado, coração a mil, palpitando. A hora que terminou o culto, porque Deus, no texto diz assim, olha, darei a ti e a tua descendência esta terra. E aí no português você sabe a diferença entre esta e essa. Essa é geral, distante. Esta é aqui, ó. Você está vendo. Aí quando terminou o culto, que ele tinha ouvido essa palavra, a ti e a tua descendência darei esta terra, ele dá uma olhada em volta, ele vê um deserto e uma terra árida, ou seja, aqui não dá nada. Como é que eu vou sustentar minha família aqui?
Se Deus está dizendo que eu vou, né, ser pai de muitas nações, né, como o pó da terra, que não será possível contar, né, e de fato aconteceu, só não naquela ocasião. Então, mesmo no meio da oportunidade, mesmo no meio da bênção, chegou uma crise instalada. Qual foi a crise instalada? Aqui não dá nada. Mas como assim não dá nada? Você não crê que Deus te chamou? Você vai entrar em crise agora? Você vai colocar Deus em xeque, já que Ele há pouco tinha dito para você: vai que eu vou te sustentar. Percebe? Então, na crise, o que a gente faz? Abraão e Sara tomaram uma decisão. Vocês sabem que eu cito sempre esse texto, que é um dos meus preferidos. Vamos para o Egito? Porque lá tem comida. Aí você, achando que vai solucionar a crise, presbítero Marcos, você está potencializando a crise, como no caso deles. Por quê? Porque Deus não havia dito: vão para o Egito, porque eu tenho um propósito para vocês no Egito. Percebe? Então nós estamos no centro. Oportunidade e crise vai depender de como serão as nossas atitudes. Então instalou-se a crise, o que que crente faz? O que todo crente tem que fazer: ora mais, busca na palavra, se aconselha com quem você tem confiança, com quem inspira você, com quem abençoa a sua vida, né? Conta 1, 2, 3, 4, 5, que já quer resolver no momento. Tem crise que não se resolve na hora, não se resolve na semana, não se resolve no mês, não se resolve no ano. Tem crise que você vai conviver com ela ao lado da bênção até o final da sua vida. Pastor, dá um exemplo que você sempre faz. Paulo: tira de mim, Senhor, esse espinho na carne. Ele falou: não vou tirar, porque a graça se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. A força se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai depender da minha graça. A minha graça te basta. Ou seja, essa crise ou esse problema, você vai conviver com ele até o túmulo. Então, mesmo vivendo em bênção, em comunhão com Deus, a gente tem que aprender, e melhor que seja, dona Fátima, o quanto antes, aprender a administrar as crises que vão vir na nossa vida, né? Porque se a gente não aprende a administrar as crises, os perigos que acontecem à nossa volta, a gente vai viver sempre aquela espiritualidade frágil, né? Quando está tudo bem, você louva a Deus e benção, e quando vem uma crise, aí você some da igreja, distante de Deus, aquela coisa, e aí piora, né? E nem todos conseguem voltar. Muitos crentes que estão aí afastados da igreja de Deus, porque viviam em bênção, em alegria, em comunhão. Chegou uma crise, que ele fez? Ele entrou em crise, e aí ele sucumbiu diante daquela crise. Próximo, Miriam e Arão. Não precisa de achar que esse texto eu não dei, mas é Números 12. Então, ó, Gênesis 12 e agora Números 12. Abraão, Miriam e Arão. Ora, pois, eles estavam no mesmo propósito que Deus havia colocado para aquele povo. Então, eles tinham uma bênção de estar ali numa família, né, de sacerdotes. Abraão, sacerdote, Arão, sacerdote, irmão de Arão, irmão de Abraão, né? Não, irmão de Moisés. Falei outro dia aqui, né, da pregação, né, os dois irmãos de Moisés, Miriam, e perto de um homem de Deus, a oportunidade e a bênção de ter na família um homem como Moisés, e eles fabricam daquilo uma crise. Na oração do presbítero Marcos, né, falou sobre o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas já estava presente desde a fundação dos tempos, e estava ali, o inimigo das nossas almas estava ali na Arão e Miriam. Falou assim: olha, Deus gosta mais de Moisés do que de vocês. Aí vem uma crise nisso aí. Ao invés de eles potencializarem a oportunidade de estarem juntos de Moisés, aprender de Moisés, fazer parte dessa família da fé, eles começam a dar mais espaço e ouvidos e olhos a quê? A esse inimigo das nossas almas, dizer: olha, Moisés é muito mais queridinho de Deus do que você e Miriam. Eles fabricam uma crise, dão mais atenção a ela e entram em problema. Miriam ficará leprosa, percebe? A situação piora. Por quê? Não, o Deus, Paulo fala, o Deus que começou boa obra em vós, ele vai completá-la, mas em quanto tempo ele vai fazer isso? Você não sabe. A gente quer que seja no mesmo dia, mas ele pode demorar uma vida toda. Pedro falou que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que isso quer dizer? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, você sabe disso.
Difícil é colocar em prática, mas o tempo de Deus, a gente na faculdade ensina muito isso, sobre tempo, que é o que os pastores mesmo vão repetir, porque é ensino bíblico. O tempo de Deus é kairos, do grego. Kairos é um tempo divino. Qual que é o tempo divino? O tempo que Deus decide aparecer e fazer o que ele tem que fazer. E o tempo humano, qual é? É cronos. Segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano, 2, 3, 4, é assim. Década, século, milênio, esse é o tempo cronos, é o tempo nosso, humano, limitado, mas o tempo divino é o que? É o kairos. Então o grego criou duas palavras gregas para falar sobre a diferença dos tempos, o tempo de Deus e o tempo humano. Saul e Davi, gente, Saul e Davi é clássico, Dona Vilma, é clássico, porque Saul foi escolhido. Aliás, quando você lê a primeira Samuel, capítulo 9, irmãos, irmãs, a escolha de Saul é maravilhosa, né? Samuel não tinha ideia de qual era o meio que Deus ia utilizar para escolher o primeiro rei da história, que é Saul, né? Falou, vem aqui amanhã, volta aqui amanhã, que a essas horas, falando para Samuel, eu vou dizer para você quem é que eu escolhi para ser rei. Aí escolhe Saul, né? Então Saul começa de forma extraordinária, primeiro rei da história, um homem envolvido com as coisas de Deus, mas a oportunidade que apareceu, então está no centro aqui, aparece a oportunidade, Deus te escolheu rei, ele está no centro, então maravilha, administra essa oportunidade, essa bênção, Bina, que chegou na sua vida, mas não tire os olhos da realidade, que é o canal de baixo, porque a crise, em algum momento ela vai chegar, e quantas crises vieram no ministério de Saul? Sabe o que aconteceu? Ele se perdeu nas crises. E por quê? Porque tirou os olhos do Senhor. Vocês conhecem bem, né? Davi fez o contrário. Teve também oportunidade, vieram crises, sim, inclusive uma grande na vida dele, chamada Batseba. Não por culpa dela, mas por culpa dele. E que ele faz o quê? Num momento de dar uma barbeirada, pronto. A crise instala-se e demora-se muito tempo para resolver, e no caso dele não resolveu, foi perdoado por Deus, mas teve que caminhar com as consequências daquela crise mal gerida, mal administrada, até o final da sua vida. Abra um texto, vou pedir para quem não, o Helwig, abra o texto por favor, e os demais podem acompanhar. Êxodo, no capítulo 4, para a gente falar de Moisés, precisa mostrar o texto, porque é muito didático, né? Moisés, no capítulo 4, Êxodo, no capítulo 4, vou pedir para o senhor ler do verso 10 até o verso 16, Êxodo, capítulo 4, verso 10 ao 16. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste com o servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele a quem has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, me falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer.
ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ok, obrigado. Bom, então, bela oportunidade. Só se você voltar só um pouquinho no capítulo anterior, confira comigo um versículo, versículo 2. Então, no capítulo 3 é assim que começa, tá? A oportunidade, Milton, que Deus deu a Moisés. Então, olha aqui o nosso ideograma, né? Letra C, oportunidade, né? E crise. Solução, problema. Você está no centro. Vamos pensar em equilíbrio aqui? Dependendo de onde você colocar mais energia, mais disposição, você potencializa a bênção, a oportunidade, ou você potencializa a crise, porque as duas vão vir sempre. O salmista fala que Deus coloca sobre todos a sua luz, sobre justos e injustos. Até quem não é crente, Deus dá oportunidade. A principal delas é vida. Até para quem não é crente, a vida é uma grande oportunidade. O ímpio, o bandido que está lá, ele está respirando, essa é a dádiva de Deus, oportunidade. Só que ele administra como? Né? Ele administra sua vida a partir do crime, da ganância, do roubo e de uma série de coisas. Então, até sobre o ímpio, Deus dá oportunidade. Por isso que o salmista fala, sobre todos Deus dá oportunidade, justos e injustos. E nós que somos crentes, muitas vezes estamos agindo nessa maneira equivocada, né? Estamos no centro da nossa vida, Deus dá oportunidade, chega a bênção, chega a oportunidade da gente ter uma vida boa, abençoada. Só que a gente gasta muito mais tempo com o quê? Com a crise. Como se aqui você vai lá embaixo, pega a enxada e vai abrindo mais o bueiro, o buraco, né? Para entrar mais, né? Ter mais vazão. Bom, capítulo 3 de Êxodo, verso 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu, ou seja, apareceu o Senhor. O que Moisés estava fazendo? Eu costumo dizer, seu Arlindo, Moisés estava cuidando da vida dele, como qualquer um de nós. Trabalhava para o sogro, para sustentar a casa dele, estava ali cuidando de ovelha, de gado. E cuidando de ovelha e de gado, de repente, é o tempo cronos, né? Hoje é terça-feira, hoje é domingo, dia tal, estou aqui trabalhando, cuidando da minha vida, né? Por exemplo, na segunda-feira, terça-feira. Esse é o tempo cronos, é no seu tempo. Aí no tempo divino, Leila, que é o tempo que Deus escolhe para aparecer, no seu tempo cronos, ou seja, na terça-feira você está ali cuidando da sua vida, o Senhor aparece para você. Numa palavra, ele fala com você, né? Então é assim que acontece. Então o Senhor aparece a Moisés e diz a ele um propósito: eu te separei para um propósito. Ele fica feliz, o coração treme, fica imaginando, né? Aquela oportunidade maravilhosa. No dia seguinte ele descobre: mas eu sou gago. Imagina um homem gago falando com o homem mais poderoso da terra. Eu não posso falar com o faraó. Então vamos de novo refletir. Então você acha que Deus está equivocado? Então você acha que aquela oportunidade não foi Deus quem te deu, Claudinei? Mas o que eu faço com o Êxodo 3? Se eu não tenho dúvida nenhuma. Eu aprendi visitando a Elide, que pode chamar ela de Edna, né? Talvez vocês, né, não entendam. Então quando eu falar agora Edna, que é até mais fácil de falar do que Elida ou Elide, né? Vocês entendem que é a Edna, né? Então, o que a gente faz com aquela oportunidade que Deus nos mostrou ali, claramente, que Ele falou com você, queimou o seu coração, você sentiu paz, alegria, então Deus começou uma obra na sua vida. Aí quando chega o problema, você vai contestar a obra que o seu coração ficou queimando. A alegria, Deus tomou conta da sua casa. Então, irmãos e irmãs, não, Deus não voltou atrás, a oportunidade continua, a bênção continua. Só que Ele não disse que a crise não vai chegar, que você não vai ter problema, mas você tem que viver essa bênção, viver essa oportunidade, mesmo em meio às crises. Nós cantamos aqui, a Liliane escolheu o hino, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. O que é ser forasteiro? Você não mora aqui, nós estamos de passagem aqui, a nossa pátria é celestial. Então significa que nós estamos vivendo aqui de modo meio que, como é que fala? Improvisado. E improviso, gente, é improviso, você sabe como é que é. Improviso a qualquer hora vem surpresa. Então Moisés vai dizer o que para Deus? Olha Deus, eu pensei melhor na oportunidade, estou no centro aqui, eu pensei melhor, eu acho que é melhor abrir mão dessa oportunidade.
Denilson? Eu falei, não. Se Deus chamou, Ele tem um propósito. Então eu vou continuar orando, vou continuar crendo. Essa crise vai passar, amém? Está meio fraco, amém? Amém? Aí, vai passar. Eu só preciso ter saúde emocional, saúde espiritual, desenvolver maturidade espiritual com Deus, entendeu? E crer que vai passar. E se não passar, eu vou glorificar Deus com com esse problema do mesmo jeito, porque o Deus que começou boa obra, Ele vai completar. E onde que Ele completa? Lá na eternidade. Vinde, bendito meu Pai, recebei por herança. Então Ele fala, Senhor, olha, maravilha, ontem aquela experiência de ter visto a Sua glória, foi muito bom, mas é o seguinte, ó, eu sou gago. Verso 10 que o Senhor começou lendo, né? Então disse Moisés para Deus, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. A tradução aqui do hebraico, eu não gosto de eloquente, né? A melhor tradução é, olha, quando eu vou falar, as pessoas não entendem direito, porque não ser eloquente, o cara eloquente é aquele que fala, você compra até o que você não precisa, um cara eloquente que fala bem, né? Então o gago é que tem dificuldade com dicção, né? Aí fala, a voz você não entende muito bem e tal, né? Fala, eu não sou eloquente. Nem antes de o Senhor ter me dado aquela bênção antes, gente, olha só, Ele abrindo mão aqui da oportunidade. Tem vezes que crente faz isso. Olha, nem antes, antes do Senhor aparecer para mim, eu já não falava bem. E mesmo depois que o Senhor apareceu, ou seja, mesmo depois que eu virei crente, já ouvi isso 1 milhão de vezes na igreja, conversando com as ovelhas, né? Mesmo depois que eu virei crente, né, minha vida continua difícil. Uai, você achou que ia ser menos difícil sem Deus? Então Moisés fala assim para Deus, olha, eu nunca fui eloquente, eu sempre gaguejei. Antes do Senhor falar comigo, e depois que o Senhor falou comigo, eu achei que ia eu achei que eu ia parar de ser gago, mas eu continuei sendo gago. Isso não mudou, né? E ele continua, o que Deus fala para ele, verso 11, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Ele fala, vai pois agora, e é o verbo imperativo, ele dá uma ordem, vai pois agora ao faraó. Moisés ainda continua, gente, né? Ele insiste, verso 13, respondeu, ah Senhor, manda qualquer um. Olha aqui, gente, ele abrindo mão da oportunidade, manda qualquer um, a bênção é para você. E aí ele consegue olhar só para a crise. Não é para mim não posso, não vou dar conta. Sabe aquele crente que está aqui no centro, ele está mais querendo viver com a crise do que com a oportunidade que Deus está dando para ele. Então ele está pendendo, é igual papagaio, né? Quem já soltou papagaio aqui sabe como é que é, ainda mais aquele que tem aquela coisinha por cima assim. Hoje faz um papagaio meia boca, né? Antigamente tinha que ser com aquela cordinha por cima, tem que estar milimetricamente bem ali ajustado, senão ele fica, ele fala, tá bem, só fica rodando. Aí quando você põe tudo certinho, aí vai, né? Ele voa, ou seja, bem equilibrado, está no centro. Então assim, você está no centro você está no centro, na sua vida, cuida bem da sua vida, está vivendo na bênção, alegria, ótimo, louvado seja o Senhor, mas não tire os olhos da oportunidade. Por quê? Porque a crise vai chegar, e não esqueça que a oportunidade que Deus deu para você é bênção, viu gente? É bênção. Isso não quer dizer que a crise não vai chegar, ela vai chegar, né? Ela vai chegar. Deus arruma a solução. Não tem aí seu irmão? Vai, chama ele fala bem, entendeu? Percebe? Então, irmãos, Deus que começou a boa obra, Ele vai completar, mas não significa que a gente não vai ter alguns percalços pela frente, tá? Próximo texto, então, para ser aí fiel aos textos que foram distribuídos. Êxodo capítulo 14, verso 15, pode ler, dona Fátima, por favor. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Ok, por que é bom a gente ler toda a sequência da biografia de Moisés, a história de Moisés? Porque se acha Sinécia aqui, é só aqui no capítulo 4, ou seja, um dia depois, vamos brincar com o capítulo 3 e capítulo 4, né? Um dia depois que chegou a bênção na vida de Moisés, você acha que foi só ali que ele teve crise? Não, até o último dia. Assim será a sua vida. Você acha que você resolveu um problema na sua casa, na sua família,
na sua conta bancária, que aquele problema não vai acontecer de novo, talvez não aquele, mas outro. Ou seja, irmãos e irmãs, a vida humana é assim. Você resolve uma, vai vir outra. E a gente tem que se preparar para isso. Bom, naquele contexto ali então Deus foi lá, Deus resolveu o problema? Resolveu. Moisés foi falar com o faraó? Foi. E o que aconteceu? Bom, Deus deu vitória, como estava proposto, Leila. Libertou o povo. Saiu no deserto. Aí vem a oportunidade. Deus simplesmente abre o mar vermelho, atravessa o povo, afoga o deserto, afoga o exército de Faraó todinho no mar. Aí entra, entendeu? Aliás, aqui no contexto, antes de abrir o mar ainda, né? Antes de abrir o mar. Então a primeira questão era: eu sou gago, não posso falar. Então tá bom, Deus resolve isso, liberta o povo. O povo está andando em direção à terra da promessa, tem um mar pela frente. Daqui a pouco descobre, o soldado, o exército está atrás. Então à frente é o mar, você não pode passar a pé, atrás o exército. E agora? Deus de novo vai lá, Moisés: Senhor! Mas Moisés, eu já não falei com você, rapaz, eu estou no comando disso. Você não era gago, você achou que não podia? Você não falou com o faraó? Não resolvi? Resolvi. Então ele fala: então mande o povo que marche. Ainda bem que ele não insistiu a segunda vez. Mas marchar para onde, Senhor? Né? Às vezes é isso, né? A gente fica ali o tempo todo patinando. Foi assim: não, vamos marchar. Deus falou, vamos orar, vamos jejuar e vamos para dentro, porque Deus está mandando, então vai com fé. Mas não, a gente fica ali o tempo todo: mas será? Não vai dar certo, né? Gente do céu, é difícil, né? Não, Deus não está equivocado. Ele começou boa obra, Ele vai te dar vitória, mas você vai caminhar muitas vezes no meio da crise e tem que aprender a conviver com ela. Fala, Paulo. Ontem à tarde, eu estava vendo no YouTube e passou o deserto de Sinai em Moisés. Eu fiquei observando o local, que hoje é o local do visita. O judeu, o povo cristão, o muçulmano também. Sim. Eu fiquei maravilhado com o lugar. É um lugar de muitas montanhas, não tem uma planta verde naquele lugar. E todo pedregulho, mostrou o vale onde o povo de Deus ficou. Aquilo ali é uma maravilha de Deus. Quando a gente dá a palavra e assistir o local, é só Deus mesmo. Só Deus. Porque é um lugar muito difícil de sobreviver. Pois é. Você já viu o deserto de Sinai? Sem água, sem verde, sem sombra, sem nada. Sobreviver ali. Só Deus mesmo. Para sustentar o povo. Êxodo 16, Milton, versos 19 e 20, por favor. 19 e 20, né? Isso, Êxodo 16, 19 e 20. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. É o povo sendo povo, né? Então, de novo, a nossa reflexão aqui: você está no centro, oportunidade, bênção Deus dá na sua vida. Aqui embaixo, crise, problema, perigos. Então Deus, você está no centro, você ouve a voz de Deus. Aqui é a oportunidade: olha, tenha fé e eu vou sustentar vocês no deserto. Acabamos de ouvir o relato. E toda manhã você vai lá fora, logo que amanhecer, tipo onde cai o orvalho, vai lá fora e pega ali a semente. Maná é um tipo de semente. Pega a semente que eu mesmo mandarei toda manhã. Pega a semente, cozinha, faça bolo. Não guarde o que sobrar, porque amanhã, aí você vai entender por quê. Porque amanhã eu vou de novo mandar para vocês. O que você precisa de acreditar? Crer na provisão do Senhor. Hoje Deus te deu, amanhã Ele vai te dar de novo. Mas aí o que fez o povo? Vai que! Sabe, gente? Você está rindo, mas pode estar rindo de você mesmo, viu? Porque às vezes nós agimos assim. Deus te dá hoje, você dá testemunho na igreja que recebeu hoje e fala assim: ó, o Senhor está comigo. Aí segunda-feira vem um problema: será que Deus está comigo? Já começa. Mas você deu testemunho ontem na igreja. Você ficou feliz ontem. Você contou que Deus tem sido bênção na sua vida.
Agora, aumenta um pouquinho o nível do problema, você já começa a questionar Deus, né? O povo guardou, porque vai que, o que deu? Deu bicho. Ou seja, a água daqui começa a entrar e vai contaminar a bênção, né? Pensando aqui numa figura de linguagem. Próximo texto, Josué, Dona Fátima, Josué, capítulo 7, não, Dona Vilma, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O texto é conhecido, ó, vocês vão atravessar o Jordão, quando vocês chegar na terra, que não é de vocês, mas será de vocês, lá o povo, esse povo, eles, nas divindades deles, nas religiões deles, eles oferecem prata, ouro, eles têm um monte de coisa consagrada aos deuses deles lá, né? Um monte de coisa consagrada. Quando vocês entrarem na terra, olha, não cedam à tentação de pegar esse ouro, essa prata. É aquela história, você fala, poxa, mas ouro é ouro em qualquer lugar do mundo, né? Não ceda à tentação. Aí eles entram e fazem o quê? Ah, mas que judiação desse ouro, né? Essa prata. Uma família foi lá, catou e guardou, né? Aí Deus retira a mão. Então aqui, na crise, na oportunidade, né? Então daqui, se você começa a tender mais para o lado de crise, isso significa o quê? Que a oportunidade começa a murchar. Deus vai retirando a sua mão. Por quê? Você quer ir sozinho. Você está abrindo mão de viver da fé e da provisão do Senhor. Por exemplo, quando Abraão e Sara foram, Marlena, para o Egito, Deus não foi com eles para o Egito. Eles foram sozinhos. Deus iria aonde? Aonde tinha dito, olha, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu estarei contigo, com vocês. Quando você muda a rota da sua vida, você vai sozinho, né? Bom, então essa família faz o quê? Pega o ouro e a prata, condenado, ouro lá para os deuses cananeus. Então tá bom, vocês acham que a provisão de vocês vem do ouro e da prata, desse tipo de ouro e prata? Então beleza, fica com eles, eu só vou por outro caminho. Aí vai, o povo vai guerrear, sobe em Ai, dói mesmo, né? Perderam a batalha, aí vai lá, Senhor, o que o Senhor fez conosco? Eu não, eu continuo aqui, ó, no centro da bênção, continuo com vontade de dar oportunidade, mas se você insistir em ir, entendeu, para a crise, você vai sozinho, é uma escolha sua, né? Deuteronômio, quem vai ler? Deuteronômio, pode ler, por favor, 28, 1-3. Ok, isso aí é o beabá da fé que nós seguimos. Deus coloca sempre diante de nós. Você está aqui no centro, Deus coloca sempre diante de você. Olha, você quer viver na oportunidade? Você quer ter uma vida abençoada? Uma vida de paz e tranquilidade? Então o segredo é esse, olha, meus estatutos, mandamentos, juízo, vida com Deus, comunhão, oração, celebração, submeta-se ao Senhor. Essas são as condições. Fazendo isso, irmãos, as crises vão chegar, assim, você está de brincadeira, você acha que você me assusta? Né? Você vai zoar com ela, né? Como eu era adolescente, nunca esqueci, um dia que o pastor pregando no acampamento, falando sobre o demônio, a pregação que foi, aquela foi impactante, foi uma das que realmente, e isto tem quase 40 anos, não, quase 40 anos não, eu não sou tão velho assim não, né? Tão velho não tem tanta idade assim. Então estava lá e o pastor falou assim, olha, o inimigo tem um lugar na minha vida, a moçada, tudo adolescente, 17, 19, 20 anos, como assim tem um lugar na vida dele, né? O pastor grandão, falando, né? O inimigo tem um lugar só na minha vida. E aí, repetindo, o inimigo tem um lugar só na minha vida, a molecada tudo, mas onde que é, meu Deus, onde é que está, né? Daqui a pouco ele faz uma cena muito forte, né? Aqui, ó, debaixo dos meus pés, e foi batendo assim, a molecada veio, eu estava lá. Né? Nunca esqueci essa cena, irmãos.
Ele está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Então, você está no centro da sua vida. Você tem a oportunidade de viver com o Senhor, viver da provisão do Senhor. As crises vão vir? É claro que elas vão vir. Eu seria um irresponsável, desculpa a palavra, um mentiroso, se dissesse o contrário. Porque a Bíblia diz exatamente isso. As crises vão aparecer, as lágrimas vão cair dos seus olhos, você pode adoecer, você vai adoecer, até afinal de contas, ou você adoece, ou você é acidentado, ou alguém vai matar você, porque algum dia você vai morrer. Algum dia. Certo? Mesmo idade avançada, com 190 anos, ou com 250, que é a idade que eu tenho como alvo para a minha vida, né? Com 250, em algum momento, vocês estão rindo, mas é sério, né? Com essa disposição, então nem se fala, né? Mas algum dia vai chegar a hora do Senhor te olha, prepara a tua casa que eu vou te chamar. Então você está aqui no centro da sua vida. Vão vir oportunidades? Vão vir oportunidades, bênçãos sem medidas, mas a crise está ali na sua porta e cumpre a ti o quê? Administrar. Então administra aqui, ó, entendeu? O Deus que eu creio está no controle. Então está aqui, está incomodando, está enchendo o saco aqui, né? Um é ruim, é chato, é triste, tá? Mas você está no controle. Não importa a crise, você precisa estar no controle. E como é que você vai estar no controle? Com a receita que a Liliane acabou de ler. Qual que é a receita? Juízos, estatuto, mandamento, oração, comunhão, vida com Deus. É a receita para você estar no controle. Ouça bem, igreja, é a receita para você estar no controle das crises que vão vir na sua vida. Porque elas vão vir. Vamos terminar? Volte lá para o texto. Faltam 5 minutos e eu não esqueci do texto base da nossa reflexão. Joel capítulo 2, já estamos terminando. Em 5 minutos terminamos. No capítulo 2 de Joel, então, Deus levanta o profeta e fala, depois do exílio, ou seja, o templo já tinha sido destruído, o povo tinha passado 70 anos no cativeiro, aí depois libertou, voltou o povo, né? Falou, ó, agora é o seguinte, aprenderam a lição? Então aqui, ó, na crise você está no centro, oportunidade e crise. Você deu uma cochilada, passou mais tempo ali, ó, com a flanela, lustrando ali, passou mais tempo com a crise, aí foi ruim, deixou você mal, aí você aprende a lição, não, eu tenho que voltar para o centro da vontade de Deus, eu preciso voltar para o centro do propósito de Deus, aí você volta para cá, ufa, como é bom aqui, né? Ele fala, aprendeu a lição? Muitos aprendem, outros não, aí volta de novo para lá, e aí fica. Então o profeta Joel, Bina, se instala nesse momento na sua fala, quando o povo tinha voltado do exílio, entendeu? Falou, então, ó, agora ele fala, Deus é tardio em irar-se. Aí parece estranho na palavra de Deus aqui, Marlene, mas é a linguagem que foi utilizada para explicar a misericórdia de Deus. Ele fala assim, olha, Deus se arrepende do mal. Então a palavra arrependimento não é muito bem traduzida, porque dá a ideia de que Deus é inconsequente, né? Se arrependeu, mas você não tinha noção do que ia acontecer, agora você está se arrependendo, né? Então, apesar da tradução, o que significa? Apesar de Deus ter dito que se vocês tomarem um caminho ruim e ter um monte de problema, e Deus, vocês vão sozinhos, apesar de Deus dizer isso, em algum momento ele fala, não, eu vou lá buscar, né? Aí ele vai lá onde você está, lá no Egito, e tira você. Olha que coisa linda. Ele vai lá na prisão, como fez com José, ó, vem cá, eu estou com você. Ele vai lá no buraco, dona Débora, onde Elias se escondeu, ele vai lá e ó, dá um sopro, ó, levanta, come, porque o teu caminho é longo ainda, não vai acabar aqui não, tá? Então é isso que o profeta Joel quer dizer, verso 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, ele fala, ó, convertei-vos. Então, ó, você está muito mais perto aqui, está passando mais tempo na crise, está com um problema com Deus, então ele fala, converter, ó, conversão para a direita, conversão para a esquerda, quando você fez aí as aulas de trânsito, né? O que é conversão à esquerda? Mudança de rota. Então o que é conversão? Olha, mudança de rota, Leila, sai daqui do tempo de crise, olha, faz uma conversão de 180 graus, sai daqui e vem para cá, muda de atitude, para de ficar investindo nisso daqui, achar que Deus não está com você, que Ele não vai te abençoar. Não, Ele só não está aqui, Ele está aqui. Então para chegar aqui, o que você precisa fazer? Mudar, converter, mudar a forma de gestão da sua vida.
Aqui você já viu que não está dando certo. Sai daqui. Faz um novo percurso. Então ele fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Gosto muito do verso 13, quando ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Do que ele está falando? Tá? Sabe aquela pessoa, ainda bem que a gente pode pensar em alguém, espero que não seja você, né? Que ele vai na igreja e fala assim: eu vou na igreja porque, tipo, negociando com Deus: Deus, eu vou na igreja, hein? Mas resolve aquele problema para mim, né? Eu vou, hein, Deus? Domingo tem Santa Ceia, eu vou, Pai, eu vou tomar ceia, vou louvar o Senhor, mas dá para resolver esse problema aqui? Sabe, gente, é o pior tipo de crente que tem. Como aquele filho que vai dar um abraço no pai, mas está louco para antecipar a mesada, né? Hoje é dia 25, a mesada é dia 30, né? Ele vai lá e já começa a te abraçar demais, dá beijo, elogiava, tem alguma coisa aí, né? Ô pai, dá para antecipar a mesada? Porque o dinheiro acabou cedo. O problema é seu que acabou cedo, o meu só vai chegar dia 30 eu te passo. Não, mas, né? Estou brincando, mas dizendo sério. Tem crente que é assim. O profeta Joel fala exatamente a mesma coisa. Ele fala assim: olha, não perca tempo com religião. Você fica aqui, olha, aquelas vestes sacerdotais, aquele ritual, todo domingo, toda quarta, toda sexta. Não faça isso não. Isso não está dando certo para você não. Mude de atitude. Qual que é? Rasgue o vosso coração. Ou seja, não tem a ver com veste, tem a ver com sentimento. Rasgar o coração abra o seu coração diante de Deus. Converta mesmo de verdade. Muda mesmo de atitude, porque senão não vai resolver. Então ele fala: convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, Deus é compassivo, Deus é benigno, Deus demora para aplicar juízo sobre nós, como um pai que faz, né? É grande benignidade, e Deus deixa de fazer inclusive o mal que ele tinha dito que ia fazer para você. Por quê? Porque você está mudando de atitude. Aí verso 14: quem sabe, né? Quem sabe, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se você tomar essa decisão de sair daqui, vir para o centro, do centro para a presença de Deus, quem sabe Deus vai cumprir o que ele está falando que vai fazer. Quem sabe é o quê? Se você fizer isso, sua vida vai mudar. Amém? Amém. É o que ele está falando. E é tão simples isso ali de compreender. E se mudar de vida, o que Deus estava prometendo, né? Vamos lá para o final, verso 19. Então, respondendo, já que você mudou de vida, saiu daqui e veio para o centro da vontade de Deus, verso 19 ele fala, né? Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o que a vergonha de ter que encerra uma crise, começa a outra, encerra uma, começa a outra, que vai o tempo todo, né? O tempo todo e o tempo todo. Ou seja, quando estivermos no centro da nossa vida, é importante, Deus sempre vai dar oportunidade, promessa dele. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, por estarmos aqui, por sermos forasteiros nesse mundo, as crises estão aí. Administre-as conforme a receita que tem deixado Deus na sua palavra, tá? Vamos terminar lendo o texto, ouvindo o texto, os dois últimos textos, né? João 21, quem ficou com João 21 é Bina, o próprio Pedro liderando pessoas. Aliás, recentemente nós fizemos uma mensagem sobre esse texto, né? Pedro, diante de tantas oportunidades que teve, andou com o Senhor, grandes coisas que viveu com o Senhor, de repente chegou uma crise e ele foi. A crise de Pedro levou vários outros. E naquela ocasião, falando aqui, né? O crente está mal com Deus, está em crise. Aí na igreja fica falando para todo mundo, né? E tal, como que tentando fazer discípulo. Vamos sair daqui, vamos mudar, porque isso aqui não está dando certo, não sei o quê. Aí eu falei: pior do que o crente sair da igreja, ele fazer discípulo. Ele quer ir embora, mas quer levar alguns com ele. Que é o que Pedro fez. Vou pescar, eu vou largar isso aqui, vou cuidar da minha vida. E aí alguns, então a gente vai com você também, né? Passaram vergonha. Passou Pedro, e todo mundo que achou nisso que Pedro estava certo em largar Deus, largar a fé e cuidar da vida dele, passar vergonha a Pedro, e todos que foram com Pedro passaram vergonha também, porque aquilo não era de Deus, era humano, né? Mas graças a Deus aprenderam a lição.
Leia, Bina, por favor, e depois a Leila com a Ageu, e aí a gente termina. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse texto, gente, é muito didático. Você, vamos deixar, vamos sair dessa igreja, vamos parar, não vou mais na igreja. Aí seu marido, seu filho está perguntando: mãe, mas você não vai mais na igreja? Aí você, para não dizer que você está em crise, você culpa o pastor, você culpa a igreja, você culpa um monte de coisa, mas você não fala a verdade, né? Não vou mais, não sei o que, tudo mais e tal. Então Pedro faz isso, né? Eu vou pescar. Aí vai um monte de gente com ele também. Bom, então Pedro estava no centro, o que ele faz? Ele resolve passar mais tempo na crise. E aí você acha que vai solucionar em descer para o espaço da crise, né? Tipo, não vou mais na igreja, não vou orar, vou dar um tempo para Deus, ou com Deus, né? Você acha que resolve? Não. O que aconteceu? Na noite, primeira noite fora de casa, que ele tomou a decisão de não vou mais mexer com esse negócio de Deus, não. Passou a noite inteira pescando, o que deu? Nada. Resolveu a crise? Não. Né? Então às vezes a gente se ilude que tá difícil com Deus, Deus não está respondendo a minha oração, está difícil. Então experimenta sair para você ver se vai melhorar. Nas histórias que eu conheço de ovelhas que passaram um tempo fora, tipo, né, vou dar um tempo, quando voltaram, estava mais ou menos que nem o filho pródigo, viu? Arrebentado. Isso os que conseguiram voltar. Muitos não conseguem voltar, muitos não voltam, né? Então, gente, o lugar da crise nunca é um lugar para crente. Nunca a sua vida vai ficar melhor sem Deus, nunca, né? E o último texto, Ageu 2, versos 15 a 18, terminamos. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus daquele tempo veio a alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, haviam somente 20. Ferir-vos com queimadura e com ferrugem e com saúde, e em todas as vossas mãos, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Pode, pois, eu vos vou, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, pondo o vosso coração nessas coisas. Então, o povo estava numa crise, também tinha voltado do exílio, Deus tinha dado a oportunidade de voltar para a terra, e vocês voltam para a terra de vocês, para as casas de vocês, vão viver a vida de vocês com detalhe. Não esqueça o templo, ou seja, ali é a comunhão com o Senhor, né? Só que para construir o templo, o povo tinha que trabalhar nas suas coisas pessoais e trabalhar na casa de Deus, tijolo por tijolo, né? Só que aí eles queriam construir as casas deles, né? E a parte que eles estavam usando para acelerar a construção era a parte do dízimo, da oferta. Então o Ageu coloca isso, é interessante. Tira 100 do templo, ou 100 do dízimo, e vamos colocar 100 na casa, né? Aí a hora que chegar ia conferir, não, tinha que ter 100, tem só 50. Tinha que ter 200, tem só 100. Então ele fala, no final da história, né, nem o templo foi concluído dentro do tempo que Deus tinha dado, e nem eles conseguiram construir a casa. Ele vai usar nesse mesmo texto a expressão de um saquetel furado. Você trabalha, e no final do mês, o que você tem, né? É como se o seu salário tivesse sendo colocado dentro de um saco, embaixo está furado, né? Coloca em cima, vaza embaixo, coloca em cima, vaza embaixo. Ou seja, nessa ocasião, né, irmãos, viver na presença de Deus e na oportunidade que Deus tem nos dado,
é viver na presença de Deus, na oportunidade que Ele tem nos dado. Nenhum momento você vai tirar coisa boa daqui, da parte de baixo, né? Então, apesar de saber que ela vai aparecer, então a crise, né, a dúvida, a angústia, o choro, a tristeza, sim, vão vir, mas quem vai nos alimentar, nos sustentar, nos dar condições de passar por todas e qualquer crises que virem ao longo da nossa caminhada, é o que? A certeza de que Deus está no controle, como aquele pastor falou, né? Ó, faça aqui do centro, né? Ou seja, faça aqui uma base de concreto, tá? Para você ficar em cima dela, controlando a crise, e aqui a base de concreto para você daqui para cima, viu? Daqui para cima, ou seja, sempre na presença de Deus, nunca para baixo, tá? Nunca para baixo, na certeza de que é Ele mesmo quem está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa. Damos-te graças, Deus, pela oportunidade de meditar na Tua palavra. E nós te rogamos, ó Pai, a que continues a nos abençoar e nos dar condições bíblicas e espirituais para administrar, ó Pai, a nossa vida conforme o Teu propósito. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a vocês que aqui estão e a vocês que nos acompanharam de casa. 15 a 18.